Vale é o tema do nosso conteúdo. Vamos falar da mineradora e entender informações importantes. Ela divulgou o relatório de produção e também de comercialização. A gente vai ver os detalhes para você, para nós que investimos em Vale. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Thiago. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte. Vamos começar falando já da cotação atual. Companhia, região aqui dos R$ 61,17. Teve uma queda na faixa de 1% na data de ontem. A mínima R$ 56,00 e a máxima R$ 71,47 nas últimas 52 semanas. Dividend yield aqui quase 12%. Ela já pagou nos últimos 12 meses R$ 7,16 por unidade de ação. Vale é uma grande pagadora de proventos, apesar do cenário ainda não muito otimista na questão do crescimento da cotação do minério de ferro e também da demanda, né? A companhia vem demonstrando bons resultados e também uma boa distribuição de proventos, né? Está crescendo aqui 4% nos últimos 12 meses e no mês atual uma queda de 4%. Olhando aqui agora o detalhe, a gente vai falar um pouco do desempenho da companhia. Ela divulgou na data de ontem o relatório de produção e também vendas. A gente observa aqui já no descritivo inicial aqui, a companhia demonstrou no terceiro tri agora, foi marcado pelo recorde de produção de minério de ferro desde o quarto tri de 2018. Que é importante entender para você que investe em Vale ou você que está estudando, né? Nós temos no Brasil, aí, principalmente agora no terceiro tri, tivemos um volume menor de chuvas, né? Então, quando você tem um volume menor de chuvas, acaba contribuindo também para o aumento da produtividade das mineradoras. Um fator importante, fator climático, que ajuda também as empresas. Apesar de prejudicar alguns setores, né? A ausência da chuva acaba beneficiando aqui, no caso, as mineradoras. Tivemos também a importante crescimento aqui, ó, 90 milhões de toneladas aqui. A companhia avançou 5% aí de crescimento na comparação anual. A gente vai falar agora dos detalhes. Trago aqui os resumos, né, para a gente entender um pouco melhor. Então temos aqui resumo de produção. Minério de ferro aqui 90 milhões de toneladas no terceiro tri, avançou 12% na comparação com o mesmo tri de 2024, né, o segundo tri, então crescimento quase 13%, né, e no terceiro tri do ano passado avançou 5,5%, e aqui que é interessante, ó, quando a gente compara os primeiros 9 meses também de 2023 com 2024, crescimento quase de 5%. Então você vê a produção da Vale vem tendo um bom desempenho. Inclusive a empresa melhorou muito aí nos últimos trimestres a questão da efetividade também de menores custos, né? O que acaba contribuindo também para a parte ali de geração de EBITDA e também de receita da companhia. Depois tivemos a parte de Pelotas também avançando 16%, quando a gente compara com o segundo tri 24 e também 12% com o terceiro tri do ano passado, né? Outra parte importante é a questão do cobre, né? Aqui eu vejo um bom potencial também. A empresa avançou 9% na comparação com o segundo tri e avançou também 5% com o terceiro tri do ano passado e nos primeiros 9 meses avançando 8,3% a parte de produção de cobre, né? Já níquel cresceu 68% aqui e depois cresceu também 11% na base trimestral anual e vem caindo 4%, quase 5% quando a gente compara os primeiros 9 meses. A parte também de metais, a empresa vem mostrando aí já nos últimos meses, né, nos últimos anos, que ela está empenhada também em ampliar a produção e também comercialização
de metais. Agora vamos dar uma olhadinha na parte do resumo aqui de vendas. Nós tivemos minério de ferro, crescimento aqui de 2%, quando a gente compara segundo TRI 24 com o terceiro TRI 24, quase 3%, avançando a comercialização, ou seja, a venda de minério de ferro. Hoje, a Vale tem aí o seu principal comprador do minério de ferro, a China, né? Então, a economia chinesa é a principal compradora de minério de ferro. Porém, a Vale vem ampliando aí as possibilidades de mercado, não só de minério de ferro, mas também a parte de metais. A empresa já falou e demonstrou algumas vezes que já está buscando alternativas para ampliar a sua comercialização fora da economia chinesa, né? Apesar dos estímulos da China atualmente, a empresa já visa aí uma visão mais alongada, justamente para sair um pouco da dependência da economia chinesa, né? Então, crescimento também aqui na comercialização de 1,6%, quando a gente compara aqui com o terceiro TRI do ano passado. E aqui também interessante, ó, os primeiros 9 meses de 2023 com 2024, a empresa cresceu 7% a comercialização de minério de ferro. Aqui embaixo temos a parte de cobre, teve uma queda de 1% na comercialização com o segundo TRI, avançou um pouquinho quando a gente compara com o terceiro TRI do ano passado. Já nos primeiros 9 meses, crescimento também do cobre, 8,5% na comercialização. Apesar, você olhando aqui nessa tabela, você vê que o volume maior, tanto de produção e comercialização, é de minério de ferro, né? Porém, eu vejo essa parte do cobre e também do níquel, possibilidades de aumentar aí ao longo do tempo e aumentando também a receita da companhia. Vamos dar uma olhadinha agora na parte da realização de preços, né? Importante aqui. Então, temos minério de ferro, por exemplo. Você vê que o preço teve uma queda quase 8%, quando a gente compara segundo o TRI 24 com o terceiro TRI 24. Apesar do minério de ferro estar recuperando agora a sua valorização, né? O seu crescimento. No quarto TRI agora, a partir de outubro, né? Vem recuperando o preço da tonelada do minério de ferro. No terceiro TRI, nós tivemos aí quedas fortes, então você vê a realização de preço menor. A comercialização ali, você viu que vai compensar um pouco essa queda do preço, a companhia aumentou a sua comercialização. Quando a gente compara os primeiros 9 meses, você vê que cai também 7% a parte do minério de ferro. Olhando aqui mais um detalhe, né? Falando um pouquinho de metais ainda, a companhia está investindo aqui na parte de metais, né? Transição energética. Inclusive, né, ela já fez alguns investimentos e a companhia deve começar aí nos próximos anos fiscais a destinar também um pouco mais de investimento, né, na parte de operações de cobre, níquel também, não só no Brasil, mas também tem ali no Canadá. A companhia deve ampliar essa comercialização de metais. Os principais mercados hoje que a companhia pode ampliar: América do Norte, apesar do Canadá estar conectado ali com Estados Unidos, né, México e outros países, e também Oriente Médio ali, região mais do Oriente Médio, e Europa também devem contribuir para essa parte de consumo de metais de Vale. Saindo do relatório, vamos falar um pouquinho da cotação aqui do minério de ferro. Tivemos uma queda aqui na região de quase 2%, então você vê a cotação do minério de ferro vem recuando, né? Então vem recuando aqui, cotação atualmente 782 yuan. Você faz ali a conversão para o câmbio, para o dólar atual, vai dar na região de 109 a 110 dólares a tonelada do minério de ferro. Então, tivemos recentemente, para quem acompanha o nosso canal, chegou a bater na região ali de 116, quase 117 dólares a tonelada do minério de ferro. Você viu que teve o recuo agora recente, justamente o mercado aguardando aí mais diretrizes, né, mais direções do estímulo da economia chinesa. Então, 110, 109 dólares é a cotação atual do minério de ferro.
Falando um pouquinho de câmbio, né? Vamos dar uma olhadinha no dólar. Ó, R$ 5,65. O dólar vem se valorizando frente ao real. Então você tem para as mineradoras a parte do câmbio é muito importante. Então o dólar avançando ali, apesar de prejudicar alguns setores da economia brasileira, acaba beneficiando as mineradoras. Elas recebem a sua comercialização ali de minério e também as exportações de metais em receita dolarizada. Isso favorece o crescimento aí da receita de Vale e também de outras mineradoras. Então, o dólar se valorizando frente ao real é um benefício, é um fator importante para as mineradoras. Vamos dar uma olhada agora no gráfico de Vale. Então, temos aqui o último fechamento, R$ 61,17. Ela chegou a bater também no dia 9 de outubro, R$ 60,96. O fundo mais recente está aqui, ó, R$ 56 reais. Em agosto, também no mês 9, mês de setembro, né? O topo dela está aqui, R$ 64,25. É o topo mais recente desde abril para cá. Então, ela bateu inclusive, ó, em maio, R$ 64,20. Então, o topo dela está aqui. Expectativa nossa, com esse bom resultado de produção e comercialização, que a companhia volte a ganhar força nas suas cotações, né? Importante que superou, inclusive, a expectativa do mercado, aí, a parte de produção na região de 90 milhões de toneladas. Falando um pouquinho aqui da ADR, as ADRs da Vale estão numa pré-abertura aqui, uma região interessante, né? Chegou a abrir uma alta de 0,5%. Ontem a gente observa que teve uma queda, né? Caiu quase 3% as ADRs, justamente pelas expectativas que o mercado estava aguardando aí da parte do relatório de produção e venda e também da questão ali dos estímulos na economia chinesa. Então a expectativa nossa, com esse bom resultado da companhia de produção e comercialização, principalmente de minério de ferro, que a empresa ganhe força aí nas suas cotações. Então falamos nesse conteúdo de Vale, mineradora Vale, entendemos fatos importantes, informações importantes a respeito da produção e também comercialização da companhia. Ela mostrou aí superação, né, superando as expectativas do mercado, 90 milhões de tonelada a produção no terceiro tri 24 e também crescimento na sua comercialização. Apesar das oscilações na cotação do minério de ferro, a companhia vem mostrando boa eficiência e vem mostrando bom avanço e evolução na sua produção e comercialização. Fortalecimento para você que é investidor, a empresa vai crescer aí também a parte de metais ao longo do tempo, o que deve favorecer também o avanço de novos mercados e principalmente o crescimento da receita e lucratividade da companhia. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!